Olá, eu sou Leia Azevedo e hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas esquisitices da física quântica, deixando bem claro que eu não sou da área da física nem da mecânica, sou apenas uma pesquisadora dos segredos do universo, de como funciona o universo. E tem um experimento que já foi realizado há mais de 200 anos, que é o experimento da dupla fenda. E no YouTube, para quem quiser ter uma clareza, tem algumas animações explicando. São realmente as esquisitices da mecânica quântica que às vezes não é tão simples da gente compreender. É preciso ver, perceber, ver de novo, e cada vez que nós olhamos, pensamos ou meditamos sobre o assunto, estudamos sobre o assunto, novas camadas de informações, novas camadas da consciência se abrem para o assunto. Mas esse experimento da dupla fenda, é o que possibilita todas os aparelhos, tudo que se é usado no nosso mundo sem se pensar como funciona, como fazer, como é que realmente aquele aparelho funciona, ligados às questões Wi-Fi, questões sem fio. Todas as coisas, todas as informações, os envios e as captações de informações sem fio, né, como o celular, a passagem livre nos pedágios, rádio, televisão, todas essas informações sem fio. Wi-Fi, modo sem fio, que é muito comum no nosso dia a dia. Mas normalmente não paramos para pensar como isso é possível, né? É uma onda de informação que está em todos os lugares. Mas trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, tudo existe como onda ou partícula. Ao mesmo tempo, na experiência da dupla fenda, ficou provado que quando o cientista estava observando, aqueles elétrons se comportavam de acordo com o que o observador esperava que ele se comportasse. Se o observador esperava que ele se comportasse como partícula, aqueles elétrons saíam do outro lado da fenda do buraco com desenhos de partícula. Se o observador esperava que se comportasse como onda, do outro lado saía como onda, só a energia da partícula. Tudo existe como onda e como partícula. Como onda e partícula, nós também existimos. A nossa energia é onda, o nosso corpo físico, partícula. No nível mais profundo, tudo emerge do vácuo quântico, do grande mar de energia, vácuo quântico, Deus, o campo das infinitas possibilidades, recebeu vários nomes durante a história. Este mar de energia, que está em tudo, está em todos, e que tudo emerge desse vácuo quântico, deste campo de energia, onde tudo são possibilidades, onde eu existo como onda, onde eu existo como energia. E lá onde eu existo como onda, as minhas escolhas, se eu escolho determinada casa, determinada roupa, determinada experiência,
é um com a minha onda, é um com a minha energia, neste mar de energia. Tudo é uma coisa só. Todos emergimos desta energia, deste grande campo de energia. Então, as minhas escolhas e eu, neste campo de infinitas possibilidades, somos um. Mas o meu corpo, eu, enquanto partícula, não é menos importante do que eu enquanto onda. Porque sou eu, enquanto partícula, que vivencio as escolhas, que faço as escolhas que estão no vácuo quântico, que estão no campo de infinitas possibilidades, trazendo para a matéria, para a manifestação aqui na matéria. Então, eu e as minhas escolhas somos um. E isto é a experiência da dupla fenda no dia a dia. Quando essa consciência ela está impregnada, integrada no meu corpo, essa consciência do uno, que todos somos um, e todos sendo um, é tudo mesmo. Eu sou una com as minhas escolhas, com as minhas experiências, com tudo que eu escolho manifestar nessa realidade. Eu e as minhas escolhas somos um. E eu trago para minha realidade, para minha fisicalidade, para minha manifestação, para a partícula neste mundo da 3D, as coisas que eu já escolhi, que elas estão no campo das possibilidades, trago para o meu dia a dia. E eu sou 100% responsável pelas experiências, pelas escolhas das experiências, das coisas, das pessoas que estão à minha volta. E não é mais importante o meu aspecto onda do que o meu aspecto partícula, nem o meu aspecto partícula do que o meu aspecto onda. O todo vivencia através das minhas experiências. As minhas experiências eu vivencio através do meu corpo, da minha partícula. É através da minha partícula que eu trago as possibilidades, as escolhas das possibilidades que eu quero vivenciar e transformo essas escolhas em experiências. E essas experiências geram outras informações, porque quando eu pensei, quando eu escolhi, eu estava escolhendo a partir de uma ideia, a partir de uma consciência. Quando eu trago e vivencio estas experiências, elas voltam de uma maneira diferente. É mais ou menos assim quando a gente escolhe fazer uma viagem e você tem todos os planos para aquela viagem e de repente nem sempre as experiências da viagem ocorrem exatamente como a gente planejou ou como a gente desenhou. De repente, acontecem experiências muito melhores, muito mais gratificantes. Como dizem, o mapa não é o território. O mapa que eu planejei nem sempre não é exatamente aquilo. Então, a experiência, ela enriquece. E isto é a dupla fenda no dia a dia.